até porque eu já tenho um outro projeto já aprovado, não é projeto, é uma lei, de proteção a todos os templos religiosos, não importa o tempo, não importa a fé. E de repente o morador ele fez uma cova no fundo da casa dele, que era uma chácara, Sim. certo? Era uma chácara, enterrou o cavalo lá, falei, não, mas não podia fazer assim. O Manga pode tentar, né? Fazer o marketing de Sorocaba. O Manga vai ter mas que vir bom aqui mesmo aprender. é viver em São José. Para você se corromper, você não precisa entrar na política. Talvez na política você vai revelar quem você já é. Exato. Mas a oportunidade de corrupção, em qualquer lugar que você esteja, né, você tem essa oportunidade. Aí, Wellington, dá um toque no Marcelo aí, vê que ele vai querer pra hoje. E aí, Marcelo, como vai cortar o cabelo hoje? Ah, Wellington, olha, pode ser a máquina 3, nas laterais, em cima, acertar um pouquinho com a tesourinha. Mais socialzinho? Exatamente. Legal. Marcelo Garcia, obrigado, primeiramente, por ter aceitado o convite, estar com a gente aqui hoje, cortando ideias, podcast da Barbearia São José. Você já é um conhecido da nossa casa, já frequenta a barbearia, já conhece o nosso trabalho. E hoje ter recebido esse convite para estar conosco, para falar um pouquinho sobre a sua vida pública, sua vida familiar também. A gente vai abordar um pouquinho nesse assunto. E é um prazer muito grande estar com você aqui hoje. Muito obrigado por ter aceitado esse convite com a gente. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço por estar aqui na barbearia. Já cortei o cabelo aqui algumas vezes. Sim. E é um prazer estar com você nessa oportunidade. Muito bom. Marcelo, antes de começar a entrar no nosso bate-papo, fala um pouquinho para as pessoas quem é o Marcelo Garcia, se apresenta um pouquinho para o pessoal aí. Com certeza o seu público já te conhece, mas o meu público precisa te conhecer também. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Marcelo Garcia, casado, pai de 2 filhos, do Nicolas, do Heitor, esposo da Adriene, pastor já há 22 anos, e como muitos me conhecem, meu pai também é pastor, ele tem mais 8 irmãos que são pastores, e Deus nos conduziu, Ricardo, para a vida pública nos últimos anos. Muito bom. É só para um quebra-gelo, para iniciar o nosso bate-papo de hoje. Pastor também dá carteirada também, pega filho no supermercado, é tudo normal. Pastor? É. Ah, não. Pastor e vereador é o último da fila, não tem essa não. Seja no postinho, seja no supermercado, seja em qualquer lugar, estamos ali sempre respeitando. Com né? certeza, é apenas uma brincadeira, sabemos, né, de tudo isso. É que são 2 nomes muito importantes. Você, primeiramente, tem cuidado do seu rebanho como fé, um homem de fé, e também cuidado da cidade também. Não só dos seus eleitores, mas como de todo joseense, de todo cidadão da cidade. O seu trabalho é para todos também, certo? Isso é interessante, Ricardo, porque como uma pessoa, né, como pastor, que sempre lidei com muitas pessoas, com a comunidade, então você ali como pastor, você tem a palavra de Deus, você tem um lado espiritual, mas você vai também ouvindo os anseios da população, não é isso? Aquelas pessoas que você pastoreia, eles te falam como é que tá as ruas, as escolas, então você acaba realmente entendendo bem a cidade, como pastor, como homem público, então assim é uma junção realmente, na verdade é uma boa ideia, você consegue ajudar as pessoas usando realmente esses 2 lados. Muito bom. Aqui no podcast já passaram várias pessoas. Nós estamos hoje no 8º episódio e aqui já passou humorista, já passou ex-jogador de basquete, ex-jogador de futebol e né, muitas pessoas vão passar por aqui ainda porque eu quero colocar aqui dentro desse quadro do podcast pessoas que frequentam a barbearia, ou seja, médicos que frequentam aqui dentro, advogados, empreendedores da cidade. E hoje eu fiz questão de chamar você como pastor, como vereador também, porque são 2 assuntos que muitos não gostam de tocar. É sobre a fé pública e também sobre a política. E quanto isso é necessário para podermos conversar. As pessoas têm aquela ideia, né, que política não se fala, não se mistura, aquele velho ditado que voto é secreto e tal. Mas como isso é interessante, é importante para falarmos aqui. Então, você é uma pessoa comum do nosso meio, é gente da gente,
que representa a gente dentro do poder ali no município. E como que começou essa vocação de vida pública, de querer ser um vereador um dia? Parabéns, Ricardo. Você estava dizendo aqui que teve essa iniciativa de trazer pessoas aqui que frequentam este lugar, os profissionais, não é isso? Para estar aqui, batendo esse papo. E nada melhor do que um papo numa barbearia. Sim. Não é isso? Sim. Aqui a gente conversa, aqui a gente descontrai. E a sua pergunta, como que começou? Você me perguntou como começou na vida pública, não foi isso? Isso. Né? Exatamente isso, a gente lidando com a fé, lidando com as pessoas, pastoreando, e elas trazendo os anseios dela pra gente. Deus começou a me incomodar e colocar no meu coração, dizendo que eu poderia ajudar um pouco mais, né? Se sentássemos também na mesa do governo. E aí o que você disse é verdade. No início, algumas pessoas tiveram questionamentos. Mas como que um pastor ele vai se relacionar com a política? Combina? Dá para misturar? Na verdade, não é que dá para misturar, já está misturado. Sim. É isso. Algumas pessoas realmente não gostam, costumamos dizer, né? Futebol e política, né? Futebol, política e religião. Mas a política, ela está no nosso dia a dia. É isso. A política, a religião, não tem como fugir disso. Então Deus começou a me conduzir realmente para a vida pública, e quando veio a primeira tentativa em 2016. Né? Certo. Nós somos bem votados, mas não alcançamos êxito naquela oportunidade. Em 2020, como eu vi que em 2016 foi um projeto real, daríamos para alcançar, tentamos novamente em 2020, só que o mundo virou de cabeça para baixo, que veio a pandemia, sim, não é isso? Sim. Mas ali o Senhor nos deu a vitória, né? Deus nos dá a vitória na época de crise. E ali, em 2020, nós conseguimos ir para cá e nos tornamos vereadores da cidade de São José dos Campos. Que bom. Então, o segundo mandato agora, é isso mesmo? Exatamente. E aí fizemos aí, creio que foi um bom trabalho, 2020 a 2024. 2024 colocamos o nosso nome de novo à disposição das pessoas. E o Senhor nos agraciou aí, e praticamente nós dobramos a votação. A primeira votação, 2.517, e agora com 4.780, aumenta a responsabilidade, né? Sim. Aumenta aí nosso compromisso com a cidade, aproveitando para reiterar o meu compromisso com todos, né, cidadãos de São José dos Campos, de fazermos este lugar, essa cidade, sempre um lugar bom para se viver. Com certeza. Quem inspirou você a entrar na vida política? Olha, meu pai, ele foi vereador em 1989. Não sabia. Nós moramos numa cidade chamada Manhuaçu, ele foi lá para pastorear. Uma cidade do interior de Minas. E vamos dizer assim que ele foi um vereador constituinte, porque foi quando saiu a Constituição brasileira, né? Então ele de 89 a 92 ele foi vereador naquela cidade. E eu talvez eu tinha ali meus 14, 15 anos. E eu falo que hoje eu peguei os dois bastões do meu pai. Sim. De pastor, né? E de vereador. Então meu pai é o primeiro que eu cito, mas não posso deixar aqui de citar também um deputado muito conhecido, que é o pastor também, Jefferson Campos, deputado Sim. federal. É o que começou a olhar para São José dos Campos e começou a conversar comigo. Marcelo, a São José dos Campos, né? Coloca o seu nome à disposição. E ele veio conversando comigo desde 2008, 2012 e 2016 veio a primeira tentativa. Então essas são as duas pessoas aí que eu coloco como inspiração. Que bom. E dentro dessa sua carreira política, no seu segundo mandato já, qual foi o seu maior desafio até agora? O maior desafio é você realmente conciliar a fé, né? Você não perder a sua essência, né? E você conseguir lidar com os problemas da cidade sem abrir mão dos seus princípios. A política hoje, por muitos, ela não é vista com bons olhos. Exato. Pastor Marcelo, você vai entrar na política, mas você vai se corromper, é isso ou aquilo. E eu costumo pensar que para você se corromper, você não precisa entrar na política. Não precisa. Não é isso, né? Talvez na política você vai revelar quem você já é. Exato. Mas a oportunidade de corrupção, em qualquer lugar que você esteja, né, você tem essa oportunidade. Mas, como é um lugar que te dá holofote, vamos dizer assim, você acaba ficando mais conhecido, é um lugar que você tem que vigiar mais.
se atentar mais aos princípios bíblicos e cristãos que eu sempre cultivei. Então, um dos maiores desafios é você se manter ali, né, com o seu coração íntegro, voltado à palavra de Deus e servir o próximo da melhor forma possível. E falando em fé, falando em evangélicos, como está a bancada evangélica hoje aqui na cidade? Olha, hoje nós temos 5 vereadores, né? Na primeira gestão nós tínhamos apenas 2 e agora já temos 5, né? Sim. Tem crescido a representatividade do povo cristão, do povo de Deus. São José dos Campos, uma cidade bem conservadora, bem família, e neste momento mesmo, sem citar nomes aqui, nós conseguimos cancelar um show que ia ter na cidade. Sim. Não é isso, né? Porque foi avaliado que isso não traria bons resultados, não seria de forma positiva, e o prefeito então prontamente entendeu da mesma forma. Então nós somos aquela pessoa que estamos cuidando da cidade. Temos as nossas crianças, temos as nossas famílias. São José dos Campos é uma cidade que está crescendo cada vez mais. Então, que as pessoas que vão vir aqui, que compartilhem, né, coisas boas, coisas sérias. Muito bom. E você tem algum projeto, iniciativa que você quer citar pra gente aqui, que você fala assim, nossa, isso da minha autoria, né, isso eu quero bater esse papo com vocês, falar para vocês desse projeto. Fala um pouquinho de algum projeto que está em andamento ou que já entrou também, né, em pauta aí. Fala um pouquinho pra gente. Ricardo, dentro de dezenas de projetos que nós protocolamos e vários aprovados, que numa outra oportunidade eu posso citar outros, mas o que eu quero destacar aqui é um que eu protocolei na segunda-feira retrasada. Recente. Ele está em tramitação e eu vou fazer de tudo para que seja aprovado. E é um projeto de interesse, creio que de todos. Eu, como pastor, como cristão, eu fui abordado também como vereador por um pastor, Ricardo, que ele queria fazer evangelismo nas praças, nos semáforos. E eu, como sou pastor, sempre fiz evangelismo, eu disse a ele que podia, que não teria nenhum problema. Mas ele insistiu comigo, dizendo para me checar com a prefeitura. E eu, então, fui checar e fui surpreendido que não pode. Não pode. E eu fiquei estarrecido, né? Como assim não pode? Porque as igrejas fazem, o povo cristão faz, mas não é permitido por lei. E eu fui estudar o que está acontecendo, fui nos departamentos. Existe um decreto aqui na nossa cidade que cuida da publicidade em lugares públicos. Certo. Na verdade, é proibido aqui por lei fazer panfletagens. Vereador, mas sempre vejo um ou outro, mas não pode. Essa é a verdade. E o evangelismo está dentro dessa lei. Então é proibido por analogia. É um decreto que cuida de publicidade e o evangelismo foi embutido dentro desse decreto. Então eu protocolei um projeto, porque já que as igrejas fazem, essa é a verdade, as igrejas fazem. Nós entregamos folheto, nós damos um abraço, nós entregamos uma palavra para aqueles que precisam. Então se as igrejas fazem, isso precisa ser regulamentado. Se a questão é poluir, não jogar panfleto no chão, nós vamos cuidar, vamos regulamentar para que isso não aconteça. Se há risco de acidente, vamos cuidar disso, vamos regulamentar. Se precisa reservar o espaço, a praça, o semáforo, nós vamos cuidar para que isso seja feito da melhor forma, mas não podemos proibir. Porque a Constituição Federal, ela fala de liberdade religiosa. Sim. Só que acima da Constituição, eu vou citar aqui a pessoa de Jesus, que disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho, né? Então nós estamos aqui como pastor e vereador na Câmara Municipal, como uma pessoa pública, exatamente por esses motivos, para defender a causa de Cristo. E esse é um projeto que eu creio que é o principal. Que bom. É o principal. Que bom. Eu poderia fazer muitos projetos que vai cuidar das ruas, das escolas, do nosso povo em geral, mas a nossa essência é pregar a palavra e eu tenho o sonho de ver esse projeto aí aprovado. Então, tenho certeza que Deus vai nos abençoar para alcançarmos isso. Aí é a hora que a gente percebe a importância de ter uma pessoa de fé dentro da Câmara Municipal. Porque aquela frase já não tem mais sentido, que fé e política não se mistura.
E a gente realmente tem que estar dentro desses lugares, né, das casas de leis, para poder também fazer como você fez, de protocolar ali um documento, né, pedindo isso e tal, vai brigar por isso. E se não tivesse ninguém que nos representasse ali dentro, na verdade, a gente não teria voz. O povo evangélico, o povo cristão em geral, falo católico também, o cristão em geral, não tem voz se não tiver, né, essa atitude que você teve nesse momento. Ricardo, eu vou te dizer algo. A maioria das pessoas não sabe, ou quase ninguém sabe disso. Eu fui estudar a cidade de São José dos Campos, um prefeito de anos atrás, vamos colocar aí há 30 anos atrás, ele liberou o evangelismo por 4 meses na nossa cidade. Certo. Um decreto que liberava e depois fechou novamente. Então, assim, o que está acontecendo? Qual é o problema? Isso, se nós vivemos numa cidade, num país cristão, e a maioria das pessoas não fazemos, mas segundo as autoridades nós estamos descumprindo a lei, né? Isso é grave, sim, porque a qualquer momento que alguém esteja panfletando, evangelizando em qualquer lugar público, ele poderá ser abordado pelo poder público, constrangido, até multado, né? Então, vereador, mas os fiscais de hoje, o prefeito de hoje, não está constrangendo ninguém. Mas e o que vai vir amanhã? Sim. Não é isso, né? E os que poderão vir daqui a algum tempo, então nós queremos deixar esse legado, deixar esse projeto de lei. Até porque hoje eu tenho um outro projeto já aprovado, não é projeto, é uma lei, de proteção a todos os templos religiosos. Não importa o templo, não importa a fé. Certo. Todos os templos, existe uma lei da minha autoria que diz que determina multa administrativa a quem impedir, invadir, ocupar ou atrapalhar cerimônia religiosa em São José dos Campos. Isso já está aprovado, da minha autoria, há uns 2, 3 anos atrás. E agora nós vamos emplacar, se Deus quiser, esse projeto que vai dar liberdade para todas aquelas pessoas que querem pregar, evangelizar. A cada dia que passa, nós estamos ouvindo falar de pessoas que suicidam. Sim. Pessoas que pulam de um prédio, pessoas... Então, o cristão é aquela pessoa que, quando está na rua, ele sente o desejo e a vontade de dar uma palavra para alguém. Então, é isso que nós queremos regulamentar. Vamos continuar indo para as ruas, evangelizando. Esse é o motivo pelo qual estamos ali na Câmara Municipal. Muito bom, parabéns. A gente percebe, é bom estar perto de pessoas como você. Porque uma coisa é você acompanhar, né, um projeto que já foi executado e tal, porém esse bate-papo é muito produtivo para a gente. Assuntos de interesse de muitas pessoas que talvez a gente não consegue repassar no dia a dia. E um simples corte de cabelo, a gente está tendo uma aula, né, sobre a cidade, sobre... Quanta coisa produtiva que estamos conversando aqui, cortando o cabelo, batendo esse papo. Por isso que, mais uma vez, eu parabenizo, né, por essa iniciativa. E esse lugar aqui vai ser um lugar que vai informar muitas pessoas. Muito bom. O ideal é esse, né? A ideia realmente é essa, para que muitas pessoas sejam informadas, né? Seja um canal de comunicação também. Exatamente. Né, aqui dentro da Barbearia São José. Tirando um pouquinho, né, esse momento, né, um momento de aprendizagem que tivemos com você, muito bom, mas fala um pouquinho sobre também aqueles pedidos inusitados que já aconteceram com você, as pessoas ligando, mandando WhatsApp, fazendo pedido, arruma uma vaga na creche com meu cachorrinho, uma coisa nesse sentido. Fala aí, porque sempre acontece, eu tenho certeza, que chegam os pedidos para você que não está ao alcance do vereador, mas as pessoas, né, procuram você por essa causa. Existiam algumas histórias assim? Vamos dizer assim que todos os pedidos, Ricardo, são reais, né? A pessoa que está te pedindo, realmente, ele tem um motivo e ele está preocupado com aquilo ali. Mas eu já tive pedidos como, vereador, tem um cavalo morto aqui na porta da minha casa. Então, mas como assim? Né? Vamos aí, vamos tirar o cavalo. E aí a gente não estava com... E de repente o morador ele fez uma cova no fundo da casa dele, que era uma chácara, sim, certo? Era uma chácara, enterrou o cavalo lá. Falei, não, mas não podia fazer assim. Poxa. Né? Então, assim, tem várias situações. Uma outra situação também de uma pessoa que me liga e diz assim, vereador, não querem fazer o sepultamento aqui do vizinho, eu tô aqui no velório. Eu falei, mas como assim? Falaram que chegar o carro da funerária, pode deixar aí que eles vão sepultar. Né?
Então não tem como negar sepultar um corpo, né? Mas são pedidos assim que você fica, nossa, e agora, né? Então assim, mas a população, nós recebemos esses pedidos, Ricardo, porque eu considero ser uma pessoa acessível, certo? Certo. O meu contato, ele está no meu cartão de visita. Sim. Qualquer pessoa que quiser falar comigo a qualquer hora... E você me responde? Eu mesmo respondo. Alguns falam assim, é o assessor. Eu falo, não, é o próprio vereador, né, que está falando. Mas dá pra perceber, quando manda mensagem pra você, dá pra perceber que realmente é você que tá respondendo ali. Não é isso? É claro que eu tenho que parabenizar a minha assessoria, porque depois de filtrar o pedido, é um deles que vai cuidar, né? Com certeza. Mas eles sabem que eu sempre estou ali depois cobrando e querendo saber como é que está o pedido daquelas pessoas que recorrem até nós. Esse é o nosso objetivo, Ricardo, de estar próximo às pessoas, né? Sim. De honrar aquelas pessoas que votaram em nós, que confiaram, né? Poder falar com a gente fim de semana, feriado, à noite, de manhã, de tarde. Estamos sempre aí disponíveis. Muito bom. Está encerrando, né, praticamente o nosso corte de cabelo já, mas preciso fazer uma última pergunta aí que com certeza é relevante para todos nós. Como o pastor Marcelo Garcia enxerga São José dos Campos daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, olha, São José dos Campos é uma cidade que você vê que não para. Uma cidade realmente da tecnologia, uma cidade que é um canteiro de obras, de leste a oeste, onde você vai, muitas obras, muitos prédios, muitas indústrias, não é isso? Uma cidade preparada para o lazer também, para aquelas pessoas que querem qualidade de vida, ciclismo, enfim, né? Então é uma cidade que tem se tornado modelo. Não é à toa que toda hora na imprensa sai dessa forma. São José dos Campos, uma das melhores cidades para se morar. Sim. Não é isso? Então, com os investimentos, né? Esse lugar que nós estamos aqui no shopping, né? A barbearia está muito bem instalada, a linha verde passando aqui ao redor. Então a gente vê que é uma cidade realmente promissora, que está atraindo muitas pessoas para cá, e eu vejo ela como uma cidade vanguarda, e daqui 10 anos é top das galáxias. Com certeza. O Manga pode tentar, né? Fazer o marketing de Sorocaba. O Manga vai ter mas que bom mesmo aprender. É viver em São José. Viver em São José. Muito bom, pastor Marcelo. Obrigado mesmo pela sua participação com a gente. Com certeza, inúmeras histórias você tem para contar, mas hoje tivemos trechos de aulas sobre a gestão que você tem feito aqui na cidade, e para a gente realmente é um privilégio ter você, uma pessoa como você, no nosso podcast aqui da Barbearia São José. Eu que agradeço, Ricardo, por essa oportunidade de estar aqui cortando meu cabelo. Quero parabenizar o amigo Elton aí, ó. Tô gostando do corte, hein? Tá ficando bom, né? E te agradeço aí, parabenizo, né? O nosso amigo aqui que está fazendo esse trabalho, está nos filmando. Deus abençoe a todos e muito sucesso. Muito obrigado. Pastor, dá uma olhada aí, vê se está aprovado o serviço do Eliton. Ó, tá de parabéns, hein, Elton? Ficou muito bom, legal. Gostei muito, viu? Chique. Gostei. Foi excelente. Aprovado. Abraço. Isso aí. Pastor Marcelo, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite, estar com a gente. Foi um prazer imenso. Com certeza foi um podcast informativo demais hoje. Como eu disse no decorrer, foi uma aula pra gente e que tem uma notícia bem fresquinha aí, com certeza, para todos que vão assistir esse vídeo no YouTube também. Eu que agradeço, Ricardo. Parabéns. Parabéns aqui por este lugar, né, pela barbearia, pela iniciativa que com certeza vai ajudar muitas pessoas com as informações. E continue assim. Obrigado, o corte ficou excelente. Parabéns aí também, Elton. Valeu demais.